Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual do curso Caminhando com Cristo da Missão Semente. Nós vamos dar continuidade à aula, o que é a Bíblia. Nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a composição da Bíblia. A palavra Bíblia não é singular, mas plural. Sendo assim, Bíblia não é apenas um livro, mas vários. O que você tem em suas mãos é uma pequena biblioteca de 66 livros. A Bíblia, como já dissemos anteriormente, é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Testamento é uma definição cristã e não judaica. Significa aliança ou pacto. Geralmente, dividimos essas categorias de livros dessa forma: 5 partes do Antigo Testamento e 5 partes do Novo Testamento. Lembrando que estamos falando da Bíblia protestante evangélica. Como já vimos na aula anterior, a Bíblia católica tem 7 livros a mais que são apócrifos. E a Bíblia judaica, que é chamada de Tanar, não tem o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, e é dividido em 3 partes. Bom, primeiro vamos começar essa divisão pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento abreviado é AT maiúsculo. E começamos com o Pentateuco, 5 livros de Moisés, como você pode ver aí na imagem. Nós temos essa biblioteca com todos os livros da Bíblia. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que são 12 livros. Nós começamos com o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Depois nós temos Esdras, Neemias e Esther. Acompanhado também dos poéticos, que são 5 livros, onde nós temos Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os profetas maiores, que são 5 livros. Eles são maiores não em importância, mas em extensão, porque são livros mais longos. Que começa com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E por último nós temos os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então o Antigo Testamento é dividido em 5 partes: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então nós começamos o Novo Testamento com o Evangelho, que significa boas novas. É um único evangelho, mas apresentado por 4 evangelistas diferentes. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são vistos do ponto de vista comum. E João, que traz um ponto de vista diferente. Depois nós temos o livro histórico. Nós temos um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Nós entendemos que o autor é o mesmo, tanto do Evangelho como de Atos dos Apóstolos. No Evangelho ele apresenta a história de Jesus, e em Atos dos Apóstolos ele apresenta a história da igreja. Depois nós temos as cartas de Paulo, que são 13 cartas ou epístolas. Essas 13 cartas podem ser divididas em 3 partes. A primeira parte são as cartas que Paulo escreveu em viagem, que é Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e 1º e 2º Tessalonicenses. Em seguida nós temos as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E depois vem as cartas gerais, também conhecidas como católicas ou universais. São 8 cartas que começam com Hebreus. Hebreus nós não conhecemos seu autor. Alguns dizem ser Paulo, outros dizem que é Apolo, mas nós não temos essa certeza de quem é o autor da carta aos Hebreus. Nós temos também cartas de Tiago e Judas, que não eram apóstolos, mas que eram os irmãos de Jesus, que se converteram depois da ressurreição de Jesus. E nós temos também as cartas do apóstolo Pedro e do apóstolo João, 1º e 2º Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. E por último, nós temos um livro de profecia, que é o livro
do Apocalipse escrito por João, que foi o último a entrar no cânon. Vale ressaltar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, os autógrafos da Bíblia, ou os originais, em hebraico, aramaico e grego, não existem mais. O que nós temos são cópias das cópias que foram reproduzidas e traduzidas através dos séculos até chegar a essa tradução que nós temos em mãos. Esse trabalho foi feito com muito cuidado e temor por muitos escribas que entendiam claramente que não era um escrito qualquer, mas a palavra do Eterno, e também pela ação do Espírito Santo em preservá-la. Os livros, na sua maioria, não têm o nome do seu autor revelado, como temos na nossa Bíblia. Por exemplo, nas cartas de Paulo, ele mesmo se apresenta como remetente. Porém, no caso dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não aparece o nome de seus autores. Nós chegamos à conclusão que foram eles, através de um estudo mais aprofundado, buscando evidências internas do texto e depois evidências externas, como, por exemplo, os pais da igreja. O que os pais da igreja falaram ou escreveram a esse respeito? Eram homens mais próximos dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Terceiro, os livros como nós temos nesta ordem do Antigo e do Novo Testamento não é uma ordem cronológica, mas uma ordem canônica ou lógica. Por exemplo, no Novo Testamento, os primeiros escritos não foram os evangelhos, mas sim as cartas, principalmente as cartas de Paulo. Foram os primeiros escritos, depois, com o tempo, vieram os evangelhos. Mas nós veremos isso mais para frente na nossa aula Panorama do Novo Testamento. Outra coisa que é importante ressaltar é que a Bíblia, no seu original, ela não tem divisões de capítulos e versículos, nem títulos, nem subtítulos. Isso foi colocado para nos ajudar, nos auxiliar no estudo da Palavra de Deus. As divisões dos capítulos que temos hoje em dia foram desenvolvidas por Stephen Langton em 1227. O Antigo Testamento, em hebraico, foi dividido em versículos por um rabino chamado Natan. Em 1448 d.C., Roberto Stefano, ou Stefanos, foi o primeiro a dividir o Novo Testamento em um padrão de versículos numerados em 1555 d.C. A Bíblia tem 1189 capítulos ao todo e mais de 31.100 versículos. Os títulos e subtítulos da Bíblia também foram colocados para nos ajudar, porém eles não são inspirados, mas somente o texto bíblico. Uma dica importante para você que está iniciando na sua leitura ou deseja comprar uma Bíblia. Peça ajuda para o seu pastor, ou líder, ou professor de escola bíblica sobre qual tradução comprar. Nós temos, em língua portuguesa, uma vasta gama de traduções e versões da Bíblia, desde as mais clássicas, equivalência formal, as mais contemporâneas, equivalência dinâmica. O que eu recomendo? Eu recomendo comprar uma Bíblia de culto, que é aquela Bíblia para leitura em conjunto na igreja, e uma Bíblia de linguagem mais fácil de entender, como por exemplo a Bíblia Viva, para a leitura do dia a dia. Veja as diferenças. Eu vou colocar aí dois textos para vocês, de Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. A primeira tradução que nós vamos usar é ACF, Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra de Deus: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e solidificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ação de graças. Agora vamos ver a Bíblia Viva. A Bíblia Viva ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Imagina que uma pessoa está lendo a Bíblia para você nas suas próprias palavras. Então é uma tradução mais fácil de entender. Por isso é uma tradução que você pode ler em casa. Não serve para levar para o culto. E diz assim o mesmo versículo de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade.
e que a vida de vocês transborde em alegria, gratidão por tudo quanto ele tem feito. Próxima dica: aprenda a usar o índice da sua Bíblia. Por exemplo, se o pastor, na hora do culto, ele pede para você abrir a Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, vai no índice. A Bíblia, como qualquer outro livro, tem um índice que tem relacionado todos os livros que ela contém. Então, no índice, você vai procurar o livro Amós. Veja que na frente de Amós, você tem a abreviação de Amós, que é AM. E na frente da abreviação, está marcada a quantidade de capítulos de Amós, que são 9. Na frente ali do capítulo, você vai encontrar o número da página onde começa o livro de Amós. Na minha Bíblia que eu estou usando aqui, está na 968. Isso pode variar de Bíblia para Bíblia. Então, se você for na página 968, você vai encontrar o livro de Amós. É simples e fácil. É só aprender a usar o índice. E aí depois você vai no capítulo. Geralmente, o número do capítulo ele é maior. E o número menor é o versículo. Se nós não temos mais os originais, quem garante que a cópia que temos hoje é confiável? A resposta é que a maior fidelidade bíblica dos manuscritos antigos é devida ao rigor dispensado pelos escribas, que eram perfeccionistas ao fazerem suas cópias. Lembrando que essas cópias eram feitas à mão, por isso o nome manuscrito. E como vimos, eram usados muitos materiais como blocos de argila, tabuinhas, papiro. Veja a imagem de como era produzido o papiro, que depois deu a forma ao papel como utilizamos hoje. Esse material era guardado em vasos de barro para preservação, pois a utilização diária e o clima fazia com que eles se deteriorassem muito rápido. Por isso, de tempo em tempos, era necessário fazer cópias, e essa era a função do escriba, que depois passou a ser chamado de doutor da lei. E esses escribas, de regiões diferentes e de séculos diferentes, espalharam cópias da Bíblia Sagrada por todo o mundo antigo. Muitas cópias dos livros da Bíblia ficaram perdidas durante séculos, mas foram encontradas posteriormente por arqueólogos e também por pessoas comuns, como no caso dos manuscritos encontrados em 1947, nas grutas de Khirbet Qumran, próximos ao Mar Morto, por um pastor de ovelhas. Essa foi uma das grandes descobertas arqueológicas. Esses manuscritos eles datam 100 anos antes de Cristo e são os mais antigos que nós temos. Muitos desses achados arqueológicos e outros achados trouxeram à tona a fidelidade da Bíblia, comprovando que, embora tenha se espalhado por séculos, os textos continuavam íntegros. Hoje, esses manuscritos estão espalhados por diversos museus, a grande maioria deles já passaram por diversos estudos comprobatórios, por isso se encontram hoje nos maiores museus do mundo, formando mais de 10.000 manuscritos de cópias antigas de livros da Bíblia. Os manuscritos mais antigos e mais confiáveis foram exatamente aqueles que deram origem à grande maioria das traduções da Bíblia para outras línguas. São os textos que foram encontrados em uma quantidade massiva dentre as milhares de cópias dos livros da Bíblia já encontrados por todo o mundo. Esses textos são divididos em dois grupos, assim como a Bíblia é dividida em dois testamentos, escritos em épocas diferentes e em línguas diferentes, mas que compõem os dois testamentos da Bíblia. São chamados de textos massoréticos para os textos do Antigo Testamento escrito em hebraico e os textos receptos para os textos do Novo Testamento escrito em grego. Os dois textos juntos compõem a Bíblia que temos hoje, em português, traduzida através da fonte mais fiel do Novo e Antigo Testamento, uma vez que João Ferreira de Almeida usou esses respectivos textos para produzir a Bíblia Sagrada. E graças ao trabalho desses arqueólogos e graças ao trabalho desses homens que têm traduzido a Bíblia e que têm feito essa pesquisa, nós temos uma variedade de traduções hoje em português. Entre elas, nós temos, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, nós temos Almeida Revista Atualizada, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, nós temos a Almeida Contemporânea, Nova Almeida Atualizada,
nós temos a Almeida, século 21, nós temos a Bíblia Viva, nós temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia A Mensagem e uma grande variedade de outras traduções que estão disponíveis para o nosso estudo da Bíblia. Então não importa qual a tradução, pode ser a NVT, nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, a King James fiel, a King James atualizada, todas são palavra de Deus. Eu aconselho ter mais de uma tradução, porque isso vai te ajudar nos seus estudos. Então até a próxima aula, que Deus te abençoe.